paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de estudo bíblico para mais um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer a você muito obrigado. Continue curtindo o nosso vídeo e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que tem me concedido. Mais um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Mas vamos começar a partir do verso 3, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, tá vendo? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Verso 3, Paulo deixa bem claro, porque é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, né? No verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Qual é o conhecimento que ele tem que ter? O conhecimento que ele tem que ter é que Jesus é o único que pode salvar ele. Jesus é o único que pode perdoar o pecado do homem. Não existe outro mediador para o homem. O único mediador para o homem é Jesus. Não, Pedro, João, Mateus, não. Eles não podem salvar ninguém. Ele não pode perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa pecado, escreve o nome do homem no livro da vida, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único intermediador. Não existe outro. Por isso que o tema do nosso breve estudo é Jesus Cristo, o único mediador. Não existe outro. O único que é digno de louvor, de adoração, é Jesus Cristo. Porque foi ele que Deus enviou ao mundo para morrer em morte de cruz. Ali foi demonstrado todo o amor de Deus para com a humanidade, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para perdoar todo o pecado da humanidade. Então, ele é o único mediador. Ele é o único que intervém em favor do homem, né? Primeiro vem Deus, depois de Deus, Jesus. Não é primeiro Deus, depois o homem, não. É primeiro Deus, depois Jesus. Para se chegar a Deus, primeiro tem que aceitar Jesus. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem perdão de pecado, e sem Jesus não tem nome escrito no livro da vida. Tudo primeiro passa por Jesus para depois chegar a Deus. Sem Jesus, o homem não tem condições nenhuma de se salvar. Ele não tem como pular, vamos assim dizer, essa etapa da vida. Primeiro Jesus, depois Deus. Sem Jesus, ele não chega a lugar nenhum. Jesus mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. A introdução desse breve estudo, que tem como tema Jesus Cristo, o único mediador, diz assim a introdução: Vivemos em um mundo onde as pessoas buscam diversas formas de se aproximar de Deus, muitas vezes recorrendo a intercessores e mediadores. No entanto, a Bíblia nos ensina claramente que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos lembra que somente através de Jesus podemos ter acesso ao Pai e experimentar a salvação. Ele é o único capaz de fazer a ponte entre o Criador e a criação caída, devido à sua obra redentora na cruz, tá vendo? Ele é o único capaz de fazer a ponte entre o Criador e a criação caída, porque a criação ela caiu, né? Quando Adão pecou lá no Éden, afetou toda a humanidade, então a humanidade estava o quê? Caída. E ele é o único que pode fazer isso, né? Ele é a única ponte entre o Criador e a criação caída, devido que a sua obra redentora na cruz do Calvário. Através da obra de Cristo é que o homem pode ser restaurado, é que o homem pode ser salvo. Então, Jesus Cristo é o único que pode restaurar o homem. A partir do homem que o homem cai, houve ali, né, uma barreira entre ele e Deus, que é o quê? O pecado. E para essa barreira ser retirada, é preciso aceitar a Cristo. É o único mediador entre Deus e o homem. Primeiro ponto nosso, a singularidade de Deus. O versículo
começa afirmando uma verdade fundamental. Há um só Deus, né? Só existe um Deus. Tem países por aí que ele tem 3.000 deuses, ou é 300.000 deuses, uma coisa assim. Se você souber, depois você bota aí no comentário. Mas parece que é isso, 300.000 deuses. Mas esses 300.000 deuses que ele tem não servem para nada. Porque não salva, não cura, não restaura o homem. E essa nação que tem não sei quantos mil deuses, ela vive completamente o quê? Em decadência. O povo passa fome, o povo não vive bem. Por quê? Adorando mil deuses, mais não sei quantos mil deuses que não resolve o problema dele. Porque o problema deles é o quê? Salvação. Eles precisam o quê? Ser restaurados. Então eles precisam o quê? Aceitar a Cristo. Não adianta ter milhões de deuses que não servem para nada. Então nós só temos um que serve para tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Nós só tem um Deus que supre todas as nossas necessidades. E uma das necessidades que ele fez suprir para nós foi o quê? A salvação através de Cristo. Esta declaração reforça o monoteísmo cristão, a crença de que só há um Deus verdadeiro, né? A crença que só há um Deus verdadeiro. No mundo antigo, onde muitos deuses eram adorados, Paulo faz uma afirmação ousada e definitiva. Assim devemos reconhecer que não existe outra fonte de poder e autoridade além de Deus. Porque na época de Paulo tinha lugares ali que adoravam muitos deuses. Na época dos romanos mesmo, ele tinha muitos deuses. Mas os deuses dele não serviam para nada, né? Por isso que Paulo está afirmando isso. Só existe um Deus. E esse único Deus que faz com que o homem seja salvo através da obra redentora de Cristo. Porque foi esse Deus que enviou Jesus ao mundo, enviou o seu único filho, né? A Bíblia diz aí vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho, né? E foi ele que veio para morrer na cruz do Calvário, para remir, né, a humanidade caída. Não há espaço para outros deuses ou ídolos em nossas vidas. Qualquer coisa que tente substituir Deus deve ser rejeitada. Nossa adoração deve ser exclusivamente ao único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. O Deus que tirou o povo ali do Egito com mão forte. O Deus que tem cuidado, que mandou o dilúvio para destruir toda aquela nação rebelde, todo aquele povo rebelde. O Deus que se livrou Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha dentro, é esse Deus que nós adoramos. Um Deus que olhou para a humanidade, viu a necessidade dela de salvação, de restauração, e enviou a Cristo, o nosso único mediador. Segundo, o papel exclusivo de Jesus Cristo como mediador. A segunda parte do versículo destaca Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. A palavra mediador se refere àquele que intervém para reconciliar duas partes que estão em conflito, né? É feito um advogado, né? O advogado está ali trabalhando em prol do seu contratante, né? Do seu cliente, né? Por assim dizer, e vai lá fazer aquela intermediação entre o cliente dele e o poder judiciário. E aqui é Jesus, né? Nosso advogado, levando nossas causas, intercedendo por nossas causas mediante o nosso juiz supremo, que é Deus. Então, ele é o único mediador. Ele é o único que pode intervir por nós. Está ali em conflito duas partes, mas Jesus está ali aí no meio, intercedendo, né? Intercedendo para fazer a reconciliação entre Deus e o homem. É ele que reconcilia o homem com Deus, Jesus, porque ele é o único mediador. A humanidade, por causa do pecado, estava separada de Deus, e Jesus, através de sua morte e ressurreição, restaurou essa relação, tá vendo? Estava separado, o homem estava separado de Deus, mas a partir do momento que Cristo veio, ele veio morrer em morte de cruz para restaurar a relação do homem com Deus, para trazer o homem de volta para Deus. Por isso, o homem só consegue voltar para Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus, ele continua em conflito com Deus. Ele continua sendo inimigo de Deus. O homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus. Ele só é criatura. Ele não é amigo, ele não é filho, ele não é nada. Ele só é criatura de Deus. Ele está ali em conflito com Deus. Ele é inimigo de Deus. E passa a ser novamente filho, amigo, né? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso que o homem necessita
urgentemente aqueles que estiverem longe de Cristo aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador para ter a comunhão com Deus restaurada. Muitas vezes buscamos outras formas de nos conectar com Deus, como boas obras ou intercessores humanos. No entanto, a Bíblia é clara. Apenas Jesus é o mediador que pode nos conduzir à presença de Deus. Ele é suficiente e completo em sua obra redentora. É porque a obra de Cristo ela foi completa. Não precisa fazer mais nada. Antigamente precisa fazer sacrifício de animais, né? Hoje em dia não precisa mais disso. O sacrifício já foi feito por Cristo. Então o que o homem tem que fazer agora é aceitar a Cristo para poder restaurar a comunhão dele com Deus. Porque ele é o único, né, que pode intervir a favor do homem. Não existe outro mediador. Fulano, Cicrano, Beltrano, não. Esse aí não pode fazer nada. Só quem faz, só quem pode é Jesus Cristo. Terceiro, a humanidade de Jesus. Paulo destaca que Jesus é homem, sublinhando sua plena humanidade. Isso é essencial, pois para que Jesus pudesse ser o mediador, ele teve que se identificar completamente conosco. Ele veio como homem, experimentou nossas dores e foi tentado como nós, mas sem pecado. Sua humanidade o qualifica como o perfeito intermediário entre Deus e os homens, é claro, porque Jesus passou tudo que um homem normal passaria, né, aqui na terra. Ele passou por tudo. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele chorou, ele sofreu, ele foi abandonado, ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado. Tudo Jesus passou. Da mesma forma que nós sofremos, ele também sofreu. Por isso que ele pode ser o nosso intermediador. Por isso que ele é qualificado para ser nosso intermediador. Porque ele sabe das nossas limitações, sabe das nossas dores, sabe dos nossos anseios e pode intervir por nós. Por isso que não existe outro intermediador que possa fazer algo por nós. Só quem pode é Jesus. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que o ser humano passa aqui na Terra. Porque ele andou no mundo e ele passou por isso. Por isso que ele é o mais qualificado. Não existe outro que possa intervir por nós a não ser ele. Porque ele sabe de tudo. Ele andou no mundo e ele viu que a humanidade passa. A humanidade sofre, chora, né, se desespera. Tudo isso ele sabe. Por isso que ele é o mais qualificado para intervir por nós. Não existe outro que possa substituir Jesus. Por isso que ele é o único intermediador nosso. A humanidade de Jesus nos dá confiança de que ele entende nossas lutas e fraquezas, é claro, porque ele sabe, né, que o ser humano ele está sempre lutando. E o ser humano o quê? É fraco. Por isso diz aqui, olha, ele entende nossas lutas e fraquezas. Ele se compadece de nossa dificuldade e é capaz de nos socorrer em tempo de necessidade. É o único que nos socorre nos tempos de necessidade é quem é Cristo. O homem se envereda aí pelo mundo fazendo muitas coisas que não agradam a Deus, né? Principalmente aqueles que estão com dinheiro. Quando o dinheiro acaba, ele vai correr a quem? Os próprios amigos que tanto ele abasteceu com dinheiro, com festa, com isso, com aquilo, são os primeiros a abandonar ele. Aí ele vai correr para onde? Vai buscar a solução aonde? A única solução para ele é quem? Jesus. Jesus é quem socorre. Porque Jesus sabe, né, as limitações do homem e as suas fraquezas. Por isso que ele é o único que pode socorrer. O homem acha que pode tudo, mas ele não pode nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então o único que nos socorre, né, em tempo de necessidade é quem? É Cristo. Quantos que viviam aí a vida boa, mas quando as coisas apertou, ele procurou alguém, buscou socorro em alguém e se decepcionou. Mas quando ele foi para Cristo, Cristo socorreu ele e satisfez ele daquilo tudo que ele necessitava. Então, por isso que se a pessoa não aceita, se você não aceitou Jesus ainda, aproveite para aceitar, porque ele é o único que pode lhe socorrer. Ele entende quem é você, sabe das suas necessidades, sabe das suas fraquezas, sabe pelo que você está passando, porque ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo. Tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente, ele já sabe. Então ele é o único que pode nos socorrer. Ele sabe da necessidade do homem. Sabe do que o homem realmente precisa. O homem precisa o quê? De salvação, perdão de pecado. E para isso é preciso que aceite a quem? A Cristo. O único que pode socorrer o homem, o único que pode intervir diante de Deus pelo homem é ele. Não existe outro intermediador para o homem. Para concluir, Jesus Cristo é o único caminho para nos aproximarmos de Deus. Ele é o único mediador.
aquele que restaura nossa relação com o Pai. Não precisamos de outros intermediários, porque a obra de Cristo é completa, que possamos confiar em seu papel de mediador e viver na certeza de que, por meio dele, temos pleno acesso a Deus, que isso renove nossa fé e nos inspire a caminhar diariamente na presença, na graça que Ele nos oferece. Porque Ele, né, é quem vem por nós. Ele nos dá o pleno acesso a Deus. A barreira de separação foi quebrada, né, foi retirada a partir do momento que Cristo morre na cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo e a barreira que impedia o homem ter acesso a Deus foi retirada. E agora nós temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Então, Ele é completo. A obra que Ele fez foi completa. Nós não precisamos mais de nada. Só precisamos de Jesus Cristo. E que a nossa fé esteja sempre se renovando e nos inspirando a caminhar diariamente na graça que Ele nos oferece, né? Porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não é por obra, não é por ser bom, não é por mérito, é só a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então que nós possamos permanecer firme na presença de Cristo, sabendo que Ele é o único que pode intervir por mim e por você. Amém?